a Nadine da Silva, a advogada, que a partir da próxima segunda-feira estreia aqui conosco a coluna Estrutura Preta para gerar um conteúdo de muito valor no panorama. Nadine, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia a todos, muito bom estar aqui de novo. Nadine, vamos começar pelo começo. Exato, vamos apresentá-la. Eu já te fiz essa pergunta no Papos, a gente teve essa oportunidade de fala há algum tempo, e agora então no panorama, quem é esta mulher que a partir da segunda-feira passa a assinar a coluna Estrutura Preta na Rádio Independente? Bom, meu nome é Nadine da Silva, sou quase um fruto aqui da casa. Já tenho bastante contato com a rádio há bastante tempo. Eu sou formada em Direito, trabalho num escritório de advocacia há quase 8 anos. E agora sou advogada também. Sou pesquisadora do racismo estrutural e das questões raciais do Brasil. E Nadine, por que o interesse por esta pauta? Muitos acontecimentos na minha vida, aconteceu bastante coisa envolvendo racismo, episódios, né, então, e eu acho que chegou a hora da gente conversar sobre isso para dar um basta nessa questão. A gente tem que criar uma rede antirracista para começar a mudar a nossa sociedade, porque do jeito que tá não dá para ficar. Importante, né, Aline, a gente falar um pouquinho mais sobre a Nadine, porque o pai dela, que foi o Jovino Batista, ele trabalhou com a gente aqui por mais de 20 anos, cerca de 25 anos aqui no Grupo Independente, uma figura importantíssima, era o nosso capitão aqui da casa, né? Uma figura incrível, de uma importância fantástica. A Vera continua trabalhando com a gente. Então, que é a mãe da Nadine? Exatamente, que é a mãe da Nadine, por isso que quando a Nadine fala que ela tem uma história com a rádio, é uma história incrível. E fundamental que a gente fale que a Nadine, ela representa tudo aquilo que, infelizmente, né, o negro, o preto, sofre no dia a dia. E é importante dizer que, embora a Nadine tenha toda esta relação, né, cresceu aqui conosco, e é importante que se diga que eu também vi a Nadine crescer, né, gente, que ela é uma mulher super jovem, a Nadine chega a esse potente microfone única e exclusivamente por capacidade, porque é pesquisadora da área, porque o seu instrumento de conclusão, o seu trabalho de conclusão na Univates já fez não só a universidade, mas a sociedade como um todo pensar sobre esta pauta, quando ela diz que faltam professores negros na academia. Então a Nadine chega aqui, ela tem toda esta relação, esse berço aqui com a casa, mas chega aqui por competência, por capacidade. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Nadine, eu queria que tu relatasse um pouco pra gente, quando tu diz assim, eu já passei situações, ilustra pra gente, porque Moisés, alguém do outro lado do rádio agora está dizendo, não acredito, vão falar de novo de racismo, mas que mimimi, ninguém aguenta mais, como tem se falado disso? Ilustra, Nadine, pra gente. Se às vezes, e daí são para aquelas pessoas mais céticas, né, que negam esse problema estrutural que é gigantesco. Ele é um problema inacreditável, às vezes, o que a gente vê, mas tu imagina se para aquele cara que é mais cético é chato, imagina para quem sofre. Eu ia falar sobre isso. Não, não, essa mulher é de eu me coragem. coloco no teu... Não, tu não sabe. Não. Ele não sabe o que é estar ali, no lugar onde o negro está posicionado, sofrendo racismo. Antes, então, de falar de um exemplo para ilustrar, é preto ou negro, o correto? O mais adequado é preto e preta, né? Mas a gente tem uma conjuntura na nossa sociedade de utilizar o negro, então está sendo mais normalizado. Mas o negro, normalmente, ele é ligado a coisas negativas, que a própria palavra já diz, né? Essa terminação, então o mais correto é preto e preta. Mas acredito que não seja um problema a gente usar negro e negra também aqui nesse meio de conversa, porque aqui a gente sabe, né, de toda a estrutura, de como a gente e qual é a intenção do que a gente vem dizendo. E se nós quiséssemos, então, mudar a fala para de fato ser mais assertiva, a Nadine é uma mulher preta. Isso. Muito bem. Voltando, então, já tá valendo, já validamos a entrevista. Aprendemos algo novo. Nadine, exemplifique quando você fala de racismo. Bom, casos particulares na minha vida, teve alguns episódios que meu pai sofreu racismo, alguns episódios que eu sofri racismo e discriminação em lojas, de questionarem se eu realmente tinha condições de comprar o que eu estava querendo comprar, eu ter que apresentar um documento para poder pagar alguma coisa com meu cartão de débito, né? Então, são episódios, são coisas assim.
Outra situação que eu até trouxe para minha banca do TCC, de a gente ia ser muito difícil um lugar para a gente conseguir se maquiar aqui em Lajeado, porque a base normalmente não chega no teu tom, ela tem um tomzinho um pouco mais claro, mistura um pouquinho com contorno, vamos tentar fazer alguma coisa. Essas questões, então, a gente está se adaptando ainda muito, ainda tem muita dificuldade. E caso que a gente pode apontar agora é o caso das vinícolas que a gente viu aqui na Serra, que eu vi ontem uma reportagem que 95% das pessoas que estavam naquela situação análoga à escravidão eram pessoas pretas. Então, é mais que gritante que realmente existe essa situação e são diversos os exemplos, né, que a gente pode citar. Mas daqui perto da nossa realidade, dentro praticamente da nossa casa, no nosso estado, tem essa mais gritante, assim, mais pontual dessa semana. Nadine, é difícil, né? Porque eu sou branco, então é muito complicado, por isso que é importante a gente ouvir quem é preto em relação a isso. E a gente sempre fala em curar a ferida. Tem como apagar um episódio de racismo da memória? Tem como esquecer um episódio de racismo? Como é que fica o preto em relação a isso? Como é que fica o sentimento de vocês? Como é que são principalmente as primeiras horas? É bem complicado porque te coloca num lugar de inferiorização, então tu te sente menos que o outro, tu te sente muito mal. Só que chegou num ponto que depende de como tu vai lidar com essa situação, como tu vai lidar com esse episódio. Eu tenho tornado como gás. Acontece alguma coisa, sofro algum ato de racismo, algum preconceito, faço o quê? Eu utilizo ferramenta para minha pesquisa. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a incentivar as pessoas pretas a colocarem nesse lugar. Recebeu uma crítica, alguma coisa, sofreu algum tipo de racismo, porque o racismo existe várias, né, formas, não só o racismo como a gente conhece, tem racismo religioso, tem racismo estrutural, que é de toda, né, a estrutura da sociedade, o racismo institucional, que acontece nas instituições de ensino, né, e dentro das outras organizações também. Então, acho que o ponto que a gente precisa chegar a partir, né, nesse momento, é tornar isso um gás. Fazer, claro, sentir aquela dor, dói muito nas primeiras horas, realmente tu te sente muito menos que outra pessoa, mas a partir disso, tornar isso como uma força para te seguir e conquistar coisas que essas pessoas acreditam que a gente não pode conquistar. Nadine, quando você fala de conquistas, evoluímos muito? Ou, na verdade, a gente tem falado muito, mas está engatinhando na conquista? Por enquanto, a gente ainda, né, já partimos de um lugar muito mais complicado, mas hoje a gente já caminhou bastante. Mas tem estudos e verificações, pesquisas que apontam que para a magistratura, por exemplo, para juízes, para a gente chegar numa equidade 50-50, a gente tem uma perspectiva só para 2040. Então, ainda está muito longe da nossa realidade, né? Ainda não está perto do que a gente tem. Mas a gente está evoluindo. Acho que esses lugares, esse espaço, esse lugar de fala já traz muita, muita, muita relevância. Não, importante. Eu tenho uma curiosidade, porque tem também a questão da negação. E a Nadine, ela produz um conteúdo, ela tem um material que é um material incrível. E ela vai entrevistando pessoas, ela vai conversando com pessoas. Qual é o percentual do preto que nega o racismo? Que ele não entende que aquilo foi um ato racista? As pessoas têm bastante dificuldade, acho que por se blindarem para tentar evitar essa dor, tem bastante dificuldade de entender, né? Não tenho pontual um percentual para te dar, mas acredito que a maioria não aceite esses ataques racistas por conta de né, tentar se fechar para evitar essa dor. Mas é muita gente que ainda tem dificuldade de entender o que é o racismo. Até por isso, uma das pautas que eu quero trazer é uma explicação breve e simples, com palavras simplificadas para as pessoas entenderem o que é o racismo, para terem esse conhecimento e começar a ter a possibilidade de entender no dia a dia, aconteceu esse evento, realmente eu sofri racismo e agora eu posso procurar uma delegacia, porque tem delegacias especializadas que vão me ajudar e vão me defender. Nadine, de fato, a gente nunca falou tanto sobre, nós nunca tivemos a possibilidade de falar sobre, porque era velado, porque todo mundo fazia que não tinha entendido que ali havia um ato de racismo. Nós não falávamos sobre, a sociedade não falava sobre. Hoje a gente fala muito mais e fala sobre a necessidade de não basta eu não ser racista, e esta já seria uma pauta para a vida, né? Porque o fato de
eu ter um amigo negro, eu ter tido um contato com alguém preto, isso não é suficiente para não ser racista, né? Mas só isso também não é suficiente. A gente precisa se posicionar, ser anti-racismo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E recentemente nós tivemos uma pauta de uma secretária de Estado que ela se posiciona do lado das suas trabalhadoras, prestadoras de serviço da sua casa, mulheres pretas, e fala exatamente isso. Eu não sou racista, porque aqui as mulheres que cuidam da minha casa são pretas. Essa virada de chave na sociedade ainda vai demorar, né? Porque o fato de eu dizer que eu tenho um amigo preto não significa que eu não seja racista. É isso, é bem isso. Isso é uma desconstrução que a gente ainda precisa fazer. Vai ser uma das partes do meu estudo, do meu mestrado, agora que eu inicio na próxima sexta-feira, onde eu vou pesquisar, então, as pessoas pretas nas posições de servidão, né? Então, eu quero fazer essa análise dessas situações onde a pessoa preta, ela só é vista como um profissional competente quando ela está servindo a alguém branco. Não servindo a alguém branco, então, não se dá merecimento, não se dá reconhecimento para aquela pessoa. Mas, nesse sentido, assim, então, a questão de ser antirracista é uma leitura que eu faço bem seguido da Angela Davis, que é uma pesquisadora americana. Ela tem a frase mais impactante, eu acho que eu verifiquei no meu TCC. Não é só não ser racista. As pessoas têm que ser antirracistas. E como a gente tece essa rede antirracista, é uma das pautas que eu também quero trazer para a Estrutura Preta, para a gente poder trazer e trabalhar sobre isso, porque o mais importante hoje é a gente ter o fomento do antirracismo. Não adianta só tu dizer, mas a minha empregada é preta, mas a minha empregada é preta e a filha dela não tem condições de fazer uma graduação, porque eu não proporciono isso para ela, então tu não é antirracista. Tu só tem uma funcionária que é preta. Então, se tu tem uma funcionária preta e tu proporciona para a filha dela estudar e ter uma opção de escolher se ela quer continuar sendo empregada, perfeitamente. Ela tem essa opção, ela tem essa escolha. Mas se ela quiser estudar e ser juíza, perfeito, ela vai ter essa condição também. Aí, tu tá tecendo uma rede antirracista. Segunda-feira. Segunda começa aqui. A gente vai aprender muito com a Nadine. Eu acho que é importante a gente se estudar um pouquinho, né? E estudar principalmente os passos que a gente dá, porque existe quem pratica o racismo, que é gravíssimo, é uma coisa inacreditável, inaceitável, e daí a gente está falando aqui do antirracismo, né? A gente precisa ser antirracista, e quem é racista, mas não pratica o racismo. E quem é racista e não pratica o racismo precisa se rever, ele precisa se repensar e ele precisa mudar. Eu sei que é difícil, mas ele precisa mudar e isso é urgente. A Nadine toca num ponto fundamental. Eu acho que esse é o ponto mais crítico. Nós estamos engatinhando. Engatinhando. Por isso que nós precisamos falar. Nadine, obrigada. Bom final de semana e até a próxima segunda-feira na estreia da coluna Estrutura Preta. Muito obrigada pelo espaço, pelo tempo de vocês também. Estou ansiosa para a segunda, mas vamos lá. 9h04, Moisés Eli. A gente faz uma parada aqui na manhã da sexta-feira e volta na sequência com o Panorama.